Ó, antes da gente seguir com os jogos de hoje, que a gente tem para mim o jogo mais interessante da primeira fase, que é o Uruguai e Espanha. Ontem teve um jogo que foi muito interessante também, que o Equador fez o seu primeiro jogo de mata-mata. Porque se o Equador não reage, não vence o jogo, eu acho que ficaria fora, porque realmente esse negócio do terceiro aí tá uma loucura. É até difícil de entender como é que vai ser O Uruguai pode mandar a Espanha para a Argentina, hein? Pode, Se exatamente. o Uruguai faz pode o crime isso. hoje, olha, eu vou te falar, viu? Eu vou botar a Celeste aqui, porque realmente que. Agora a Espanha também não pode fraquejar. Nisso? Não, mas eu gostaria, porque a Espanha tem chance de tirar a Argentina e resolver o nosso problema. Mas o Equador ter ganho da Alemanha não mostra também, embora a Alemanha tivesse 100% classificado, não mostra também, olha, essa Copa Todos já os deixou confrontos claro. Europa e América nós ganhamos os 4, não teve nem empate. Duda, ontem eu fui olhar a Alemanha e o Equador com o Fernando, né? Aí eu cheguei lá, não conhecia muito a Alemanha, e perguntei para ele, tu viu? Não, Vilhas, que não tá bem. Mesmo com 7-1, tá espaçada, não tá com os procedimentos, né? Com frequência de movimento, não repete jogadas, não tá legal. A gente começou a ver o jogo, realmente não tava legal. O Fernando conhece melhor que eu, a Alemanha aí, bem melhor que eu. A Alemanha é uma seleção que fez 7-1 no primeiro jogo e mesmo com 7-1 eu não achei nada demais na Alemanha, porque é uma equipe que eu gosto de ver o trabalho do treinador, né? E tu vê o trabalho do treinador quando tem organização e quando os movimentos são repetidos, tu repete movimentos, aí tu vê que tem dedo do treinador. A Alemanha não repete nenhum movimento, né? E é muito espaçada, ela marca, ela às vezes pressiona, às vezes não pressiona, não tem uma forma lógica de jogar, né? E enquanto jogou contra equipes menores, de menor qualidade, ela foi bem. Ontem, os equatorianos surraram eles, né? Surraram eles. O Equador fez 28 pontos nas eliminatórias, foi a segunda classificada, empatado com a Colômbia, né? E se esperava que fosse ter um grande desempenho nas primeiras partidas. Como não teve, ontem fez um grande jogo. O Plata jogou demais, né? Vários jogadores jogaram muito bem. Tem o Caicedo, que é um grande jogador, joga na Inglaterra. O zagueiro joga no Paris Saint-Germain, enfim, é uma Angulo, né? Aquele Angulo também é bom, né? Não, o Angulo que entrou no segundo tempo. Então, o jogo de ontem mostrou claro que a Alemanha já estava classificada, também não tiveram tanto ânimo, né? Mas a Alemanha não acho que seja uma equipe que vá muito longe na competição. Vai jogar, vai competir, mas não acho que seja uma seleção que vá muito longe na competição, exatamente porque tem um trabalho recente desse treinador, é um treinador jovem, que é muito conceituado na Alemanha, né? É um treinador de 38 anos. Tem muita moral, pô, tá louco? Tem muita moral, realmente, é muito conceituado, mas ele está recém montando o time, né? Tem o Wirtz, que é o grande jogador da Alemanha, o Wirtz, o Havertz, que joga pela direita no seu clube, tem jogado de centroavante, não é um centroavante característico, não é um jogador de área, é um meia que joga da ponta para dentro e está jogando de centroavante. Apresentou um volante, um volante 1,94 m que eu gostei muito, que certamente vai chamar atenção na sequência da Copa e na sequência de carreira. Enfim, falou em volante, Fernandinho já brilhou. É por ali que tu ganha, né, Duda? É por ali que tu ganha, né? Eu acho que a hora de se vingar da Alemanha é agora, cara. Se quiser pegar a Alemanha para tirar da Copa, esse time aí não. É verdade. Mas assim, o Equador ter ganho não foi uma surpresa, Fernando? Tu achou até certa também forma... a Alemanha já estava classificada, né? Vamos lembrar que a Alemanha não jogou, né? Verdade. Não é que eu achei que a Alemanha venceria ou no mínimo empataria, mas porque o Equador não vinha jogando bem. Eu achava isso, mas durante o jogo o resultado foi justo. O Equador jogou bem mais que a Alemanha, jogou bem mais e teve uma intensidade absurda, né? Teve uma intensidade absurda. Aliás, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aí, os telespectadores, que é a intensidade de todas as seleções. Se pegar o Haiti, se pegar os africanos, né, coisas que eu achei interessantes, né? E ontem eu conversei com o Lisca. Primeiro, o goleiro não está saindo jogando, a maioria dos goleiros não está saindo jogando, com raríssimas exceções. E no jogo com o Brasil houve uma exceção, que nós fizemos um gol em função de uma saída errada do goleiro. Mas os goleiros estão rebatendo a bola, eles não estão saindo jogando, a maioria está rebatendo, né? Os africanos estão com uma consciência tática acentuadíssima. Estou vendo os africanos jogando muito bem, Costa do Marfim, Gana, Congo, todos jogando muito bem, harmoniosamente armados, né, com um sistema defensivo rígido.
né? E a intensidade é muito grande de todas as equipes, né? Inclusive, eu vi Iraque, vi Irã, né? A própria Jordânia, que não vai ganhar nenhum jogo, mas muita intensidade. Isso é um fator notável dessa Copa. Ô, Ricardo, tu achou que o Equador surpreendeu? Como é que foi o jogo? Tu conseguiu ver, no fim das contas? Vi. Achei, cara, foi um jogo meio de um time querendo fazer a história da vida contra o time que tava ali falando, cara, se rolar, rolou, se não rolar, não muda nada pra mim. Assim, aí é aquele cenário que a gente fala aqui que é muito difícil você controlar isso. Vou falar em controlar nisso, Lisca, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque nós estamos lendo mais um episódio onde o Biel é o seu treinador, é sempre ele ou o Sampaoli, não muda porra nenhuma, é sempre um dos dois pra... Eu não sei por que o futebol paga o que paga pra esses dois caras, né? Todo lugar que eles vão arruma um problema, não sei mais. E aí o Biel, o treinador lá da Seleção Uruguai, diz uma rádio local, então vamos lembrar que diz uma rádio local também não representa, não significa que seja verdade, é só alguma, né, um qualquer lá falando, mas repercutiu mundialmente que os jogadores do Uruguai parece que se reuniram e cobraram do treinador que queriam mudanças. E que o treinador teria dito que não, às vésperas de um jogo decisivo. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Eu te pergunto o seguinte, professor, se os jogadores do teu time se reunirem e falarem assim, Lisca, a gente não quer fazer desse jeito, a gente quer fazer de outro jeito. Às vezes, mas é sobre treinamento, hein? Não é sobre tática dentro do jogo, o pedido dele. Você peita ou você recua? Ricardo, depende muito da situação. Já aconteceu isso comigo, eu vou te contar na prática, né? Eu estava no Juventude, nós íamos pegar o Inter na fase classificatória, nós dois já classificados. Eu cheguei no treino, botei a prancheta antes do treino, ali da parte tática e estratégia, falei, cara, vamos jogar assim, fechadinho. Eles começaram a me olhar e eu falei, o que houve? Aí os caras, cara, logo agora é contra o Inter, velho, que nós já estamos classificados, jogamos o campeonato inteiro gaúcho bem em cima dos caras, deixa nós jogar, velho, deixa nós mais soltos. Eu falei, cara, é contra o Inter, velho, tem o Furlan, tem... Não, tá bom. Rica, era um jogo, tomamos 4, Rica. E olha tomamos que o Inter 4. Nunca ganha do Juventude, hein? Tomamos 4. Aí eu disse pra eles, calma que vai ter a volta, né? Cruzamos com o Inter na final. Aí eu cheguei com a prancheta no treino e botei. Eles já me olharam e falaram, como tu quiser, velho. Como tu achar. Vamos fechadinho, velho. E eu digo, né? Agora sim. Mas cara, sabia fazer a gestão, né, Rica? Mas estava falando com o Fernando ontem. O Fernando tá conversando muito lá com o Uruguai também. Não sei se ele pode falar, então eu deixo para ele falar. Mas essa questão da relação do jogador, do ambiente, né, cara? Da parte mental, da identificação com a cultura do país, né? A maneira que o Uruguai joga sempre foi competitiva e pelo que eu vi, os jogadores pediram isso, né? Jogar com bloco mais baixo, jogar mais em transição, mais competitivo. E ele não, né, cara? O Bielsa tem as ideias dele, tem a ideia dele já desde muito tempo, que lá atrás era mais inovadora, hoje ele não está conseguindo ter essa relação. Então, acho bem complicado, Rick. É bem preocupante para o Uruguai, né? Que é um time que sempre foi caracterizado pela unidade, né? Pode sair com uma goleada hoje, né? Nesse cenário. De repente pode acontecer do Uruguai sair humilhantemente. Eu torço para que o Uruguai... como eu acho que é o último jogo, eu acho que acontece uma coisa que na década de 90 era muito comum, né? Que os ex-jogadores me contam muito, que é os caras se reunirem e falar assim, o que se dane o que ele falou, vamos fazer o que a gente acha. A gente acha isso, na boca do vestiário e muda, porque é o último jogo. Ou seja, não tem mais relação. A partir do jogo seguinte, o Biel está fora e a gente continua. Então, eu acho que o time do Uruguai hoje ou vai fazer história no sentido de brigar absurdamente, e não sei se consegue, acho que não consegue, mas vai brigar muito, ou o time do Uruguai vai entrar naquela, tomou 1-0, encosta e dali pra frente, mano. Cara, mas assim, eles precisam dar uma resposta, no mínimo, anímica, de uma postura, porque assim, os dois últimos jogos do Uruguai foi uma postura constrangedora. Encontrei o Lugano aqui naquele evento, o Lugano também tava chocado, cara, e o Lugano é uma das referências da seleção, né? Campeão da América e Copa do Mundo e tal. O mínimo que tem que fazer é lutar, brigar, se entregar, coisa que eu não tinha visto, não vi até agora os caras fazerem. Mas vamos ver, para mim é o jogo da primeira fase, até agora, né? Eu não sei se tem algum outro que possa chamar tanta atenção como esse jogo de hoje. Esse seria o baita jogo para se falar. Já vamos voltar para o Uruguai, tá? Porque o Rica chamou bem o assunto. Ontem, para nós finalizar, os Estados Unidos já classificado, perdeu para a Turquia. Eu acabei vendo só o primeiro tempo do Paraguai e Estados Unidos, até me deu sono, eu acabei dormindo, então nem vi esse aqui. Me surpreendi, porque os Estados Unidos saiu ganhando. Agora, os Estados Unidos segue com uma moral alta, né? E a parte
da tabela, né, da próxima fase que os Estados Unidos pega, ela é muito agradável. Ela é bem boa. Então esse time dos Estados Unidos tende a ir adiante, Lisca. E ontem ele preservou todos os titulares, né, Duda? Todos. Né? Não, acho que jogou um, McKennie, eu acho só, mas manteve a estrutura do time. Até olhei o primeiro tempo, né, com mais calma, assim, para ver se ele ia manter a estrutura, a ideia de jogo, manteve. Começou bem o jogo, saiu na frente, mas agora me faltou o nome do jogador da Turquia que joga no Real Madrid. Ontem Ala Güler. Esse aí. Ontem ele fez a diferença. Ele Arda decidiu, Güler. participou dos gols. E aí os Estados Unidos também já classificado, né, Duda? Aí o jogo ficou em segundo plano para eles também. Né? Mas na verdade, Lisco, a grande decepção da Copa para mim foi a Turquia, né? A Turquia veio precedida de um cartaz pelos jogadores que tem, né? Aqui tem um meia que joga na Inter de Milão, tem o Arda Güler, tem um extrema pelo lado esquerdo que é um grande jogador, né? Enfim, eu acho que a Turquia ontem se recuperou emocionalmente do fracasso que foi a sua trajetória nessa Copa. Que jogou muito bem, eu assisti o jogo, jogou muito bem. E os Estados Unidos, que eu reputo um time que vai longe nessa competição, ele realmente poupou os jogadores. E os dois principais jogadores, que é o Balagun e o Pozilic, não atuaram. Né? São os jogadores diferenciados do ataque. Enfim, acho que os Estados Unidos vai longe na competição. O treinador, esse time tem treinador, dá para ver, é um time organizado, que marca em bloco, que recua. O Pochettino é muito bom, né? O Pochettino vai pegar a Bósnia, né? Já está definido que pega a Bósnia. A chance é considerável de classificação. Vai passar. Vai atropelar, na verdade. Acho que também acho. E aí que depois o ambiente vai ajudar, o ambiente local, porque os americanos ontem tinha vários artistas famosíssimos lá, a demonstrar que há um interesse geral, né, dos americanos por essa participação dos Estados Unidos na Copa. Então, eles vão eu acho longe, que eles indo adiante, eles vão começar a chamar atenção. É o Pulisic, né, que é o jogador mais, vamos dizer assim, ele é do Milan, enfim, é o jogador mais badalado. Ele que está nas propagandas aqui nos Estados Unidos, nos cartazes e tal, ele é a cara da seleção americana. Ontem jogou fora de posição o OEA, o Timothy OEA, que joga normalmente pela direita, jogou pelo lado esquerdo, né, que é filho do OEA antigo, aquele liberiano que foi presidente da Libéria, melhor jogador do mundo, que é também um jogador que teve muito destaque, mas hoje ele disputa a posição, não chega a ser titular indiscutível, né? E ontem jogou pelo lado esquerdo e ele joga normalmente pela direita.